E aí, senhoras e senhores, eis aqui mais uma vez ele mesmo, Deluxe M800. Possivelmente o mouse que eu mais fiz vídeo sobre, pois meio que tá sempre saindo uma versão nova dele e com algumas melhorias ali em relação à sua versão anterior, que seria essa daqui, com o sensor 3370. E as diferenças da nova versão para a antiga são essas daqui. Como eu falei, o sensor antes era do 3370, agora é o 3395 e o 3395 é meio que o melhor sensor atualmente do mercado para mouse sem fio. Antes, usava o Switch Scale 8.0 e agora, na nova versão, usa aqui os deliciosos Blue Shell Pink Dots. A bateria antes durava 40 horas e agora dura 80 horas. O peso se manteve praticamente o mesmo ali. Nos botões laterais e no scroll, eu não consegui perceber uma diferença tão notória, mas na nova versão me parece um pouquinho melhor, se eu fosse ter que dizer. E outra coisa que eles focaram muito em querer melhorar seria no acabamento em si do plástico aqui da carcaça do mouse, que agora tá algo melhor, de fato. Eu notei que tá mais suave ali, tá mais agradável ao toque e consegue passar um certo ar de qualidade melhor. E os fits também estão melhor e já vou falar melhor sobre os fits. Eu tenho aqui outro dos mouses, como o Ajax 199, também o da Manshark M3 e o N3. E esses mouses seriam meio que as melhores opções assim de mouse sem fio custo-benefício que você encontra no AliExpress hoje, e talvez eu devo fazer mais para frente um vídeo comparativo entre eles. Só que, cara, aqui o fator mais decisivo que você deve ver é sua preferência pessoal, então você tem que olhar ali muito o formato de cada um deles e ver qual ali se adequada mais à sua pegada, porque eu não vejo eles se diferenciando tanto em qualidade não. Para mim é basicamente ali no mesmo nível. Enfim, existem diferenças sim ali, né, mas, bom, como eu falei, acho que o formato ali é o que você tem que ficar mais de olho aqui. Eu gostei muito do fato deles terem implementado aqui os switches Blue Shell Pink Dots. E pelo que eu pude notar, tá bem bacana a implementação dos cliques. Aparentemente tá bem responsível. Não é à toa que tá sendo, assim, o switch preferido de muita gente, inclusive, né, como eu já falei outras vezes aqui, é atualmente meu preferido, justamente pela tatilidade que ele oferece. Em relação aos Q 8.0, né, que antes era usado aqui, eu acho que os Q 8.0 é um pouquinho mais firme. Aqui, eu acho que ele tem uma leveza, assim, um pouco mais presente, só que, né, mantendo aquela certa essência de uma tatilidade, novamente, bem agradável, cara. Sobre os laterais, eu acho que poderia ter sido removido um pouco a sensação seca do clique e ter deixado uma sensação um pouco mais macia, sabe? Mas acredito que, igual nas versões anteriores, são botões que devem responder bem ali no jogo, mas, enfim, poderia ser melhor. E o scroll, eu acho que tá bem parecido ainda. Ele tem os steps marcados a cada rolagem. A minha caixa veio assim, sem nada, porque quando eles me enviaram esse mouse eu tava bem no início ainda, mas agora eles estão enviando uma caixa mais bonitinha, sem ser de tudo de papelão assim. Na caixa vem, obviamente, o mouse, 2 fits, sendo que um é de vidro. Pois é, olha aí. E o outro do PTFE branco. O seu cabo, que é o mesmo cabo de antes, estilo paracorde, USB tipo C, você encaixa aqui e quando você precisar recarregar o mouse, ele não deve incomodar tanto. E vem também um extensor para ser usado perto do mouse e assim evitar delay, usando via 2.4 GHz e tem também Bluetooth. A única diferença que eu vi na construção foi mais mesmo no acabamento, detalhe que agora não tem RGB nessa parte aqui do logo, e em termos de resistência, apertando aqui, ele parece ser bem resistente, tem uma boa solidez assim na carcaça, não apresenta rangido nada, mesma coisa de antes. Os encaixes também tá assim, no mesmo nível da versão anterior. E é uma construção assim que, cara, não faz feio não, tá? Dá para perceber que é algo bem feito assim, de certa forma. Sobre o seu formato, que eu já falei, cara, muitas vezes aqui, né, mas para quem não conhece, a Deluxe, ela meio que pegou ali o Razer Viper Mini e fez ele um pouquinho maior e meio que criou, assim, um formato que, cara, que eu gosto bastante. Eu acho que fica perfeito, assim, principalmente para quem tem mãos medianas, e a melhor pegada que eu considero para ser usada aqui é a claw. Já usei muitas vezes também uma claw relaxada aqui, fica muito bom, mas claro também que você pode arriscar outras pegadas aqui, como uma palm e também ali uma finger e, bom, depende aí da sua preferência mesmo, tá? Do quão confortável você se sente usando ali. E nas laterais ainda tem o plásticozinho texturizado para dar uma melhor aderência no grip.
Os pezinhos novos estão, assim, bem melhores. Tá conseguindo passar aquela sensação de suavidade ao deslizar, assim, bem mais em relação a antes. Eles queriam focar bastante nesse quesito, que era algo que muita gente reclamava antes. E que bom que eles conseguiram melhorar isso daqui, pois eu gostei, cara. E ainda tem aqui um fit extra de vidro que talvez eu devo testar aí. Só que eu não sou muito fã de fit de vidro não, tá? Vou ver o que eu vou fazer aqui. Mas os PTFE branco aqui, bem, tá bem bom mesmo, tá? O software informa a autonomia de bateria, dá para selecionar o podding rate, eu recomendo deixar em 1000 Hz, configurar aqui o DPI, o logic que eu deixei em 1 mm, dá para remapear todos os botões também, além de poder criar um macro. Eu testei os fits de vidro e no começo eles oferecem um deslize muito bom. Só que com o tempo ali, pelo menos no pad de tecido que eu tava usando no momento, sei lá, ele começa a apresentar algumas inconsistências. Às vezes fica meio lento, às vezes não fica lento. É bem parecido mesmo com a experiência que eu tive com outro fit de vidro do que eu testei. E isso é o que eu não curto muito nesses fits. Eu até testei depois em um mousepad diferente, mais speed, e tive uma experiência um pouquinho melhor. Mas sei lá, não curto muito não. E acho que a experiência de uso deve mudar bastante dependendo do mousepad que você usar. Minha recomendação é tentar usar mousepads mais speeds e principalmente um pad híbrido, pois foi onde eu tive assim, onde eu curti mais de usar. E minha conclusão sobre essa nova versão do Deluxe, bem, é simplesmente, pessoal, uma versão realmente mesmo ali tunada do M800, pois mantém algumas essências e só mesmo trazendo ali as melhorias, como a bateria de 80 horas, e eu tô na dúvida se realmente dura 80 horas, eu tô testando que tem 2 dias, por enquanto tá firme e forte, tá? Mas tô marcando tempo aqui. Eu vou testar mais e vou deixar na descrição se realmente durou essas 80 horas usando 2.4 GHz, porque se durar isso, cara, é assim uma ótima vantagem em relação aos seus concorrentes. E no mais, o que você vai ter aqui vai ser um mouse sem fio, com um sensor topo de linha, switches bem agradáveis, fits que são muito bons, e também é muito bom o fato deles enviarem extras ali, né, e também um de vidro para quem gostar. Vem um extensor, né, para usar o receptor próximo ali, e no meu uso não notei delay nenhum. Os botões também responderam muito bem, os cliques do usuário no Blue Shopping Dots não vi nada de errado. Os botões laterais, como eu comentei, eles respondem bem, funcionam, mas né, tem aquele feelingzinho seco e enfim. E tomara que a Deluxe consiga baixar um pouquinho o preço desse mouse, pois você conseguindo pagar abaixo de 250, eu acho que vale a pena sim. Em promoção, dá até pra pegar ele por R$200. Aí sim você tem um ótimo custo-benefício, que é o que tem que ser a proposta de um Deluxe M800. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido e até o próximo.